Ivani, Oi, professor. tudo bem? Tudo, e com o senhor? Tudo Professor bem. Claudente, tudo bem? Faz quanto tempo, né, professor? Não é, rapaz? Me diga Muito aí, tempo. qual é o questionário que a gente tem aí para corrigir da última aula? Da última aula, professor, a gente já corrigiu tudo, não? Professor, eu não passei questionário, não. A gente passou 2 aulas só corrigindo. Aí, Sim. aí quer dizer, quarta-feira eu não coloquei questionário, não foi? Não. Não, Tem certeza? certeza, professor. Eu já olhei aqui no meu caderno, eu vou olhar de novo. Só para ter certeza. Ah, pois me diga o último questionário que a gente passou, que parece que tinha um de 20 questões, né? Foi o de 20 questões, é isso mesmo. Deixa eu entrar Aí aqui. aquele de 20 passou já todinho, não foi? Foi. Mas, rapaz... Deixa eu entrar. Professor, foi, viu? Isso. Foi um gato? A buzina do carro aqui. Hum. Pronto, olha. Já achei, já. Bora. Então, hoje a gente vai começar sobre o nosso continente. Qual é o nosso continente? O nosso continente é o americano, não é isso? Então, o continente americano permite-nos identificar as marcas naturais e históricas que dão forma ao continente no qual o nosso país está inserido. Então, o nosso continente é o americano, América. Podemos desvendar as diversas relações existentes entre o Brasil e seus vizinhos, assim como compreender de que modo a natureza forjou as bases que dão sustentação ao continente, cujas formas de vida, dinâmicas climáticas e configurações de relevo são tão singulares, onde eles têm a forma vários tipos de clima. O continente americano ele tem duas divisões, uma pelos aspectos físicos e o outro pelos aspectos econômicos e culturais. Pelo aspecto físico, ele está dividido em América do Norte, Central e América do Sul. Qual dessas três partes do Brasil está localizada? Hein, Gabriela? O que é, professor? A América está, de acordo com os aspectos físicos, tem três divisões: América do Norte, Central e América do Sul. Certo. Dessas três divisões, o Brasil está localizado em qual? América do Sul. Muito bem. Então, o continente americano é dividido em três partes distintas: América do Norte, Central e do Sul. Essa divisão resulta das dinâmicas geológicas e geomorfológicas, responsável pela configuração dessas massas continentais a partir da movimentação das placas tectônicas que infundiram características similares a cada uma dessas porções territoriais. Ou seja, aí está incluído o relevo, a vegetação e o clima. Então, de acordo com esses aspectos, aí dividiu América do Norte, Central e Sul. Eu falei relevo, vegetação, clima e hidrografia, e faltei citar hidrografia. Então, pelos quatro aspectos físicos, relevo, hidrografia, clima e vegetação, aí foi dividida América do Norte, Central e Sul. Outra divisão que existe é de acordo com a parte cultural e econômica, que é a América Saxônica e a América Latina.
que essa divisão foi de acordo com como ele foi colonizado, onde os países da Europa vieram aqui explorar, colonizar. A parte saxônica é a parte que foi colonizada pelo o povo saxônico da Inglaterra, ou seja, pelos ingleses. E a América Latina é aquela que foi colonizada pelos países que tem o idioma de origem do latim. Então, eu pergunto para vocês agora, quais são os países daqui da América que têm o idioma inglês? Estados Unidos e Canadá. Certo. Então, Estados Unidos e Canadá faz parte da América Saxônica, que foi esses dois países que foi ocupado pelos ingleses, pelo povo saxônico que veio da Inglaterra. Então, a América Anglo-Saxônica é formada por Canadá e os Estados Unidos, colonizado pelo povo saxônico da Inglaterra. E os latinos, que tem o idioma do latim, é o português e o espanhol, que aí está incluído a América do Sul e a América Central. Certo? Então, a América do Norte só corresponde a Canadá e os Estados Unidos. A América Central e a América do Sul faz parte da América Latina, que foi ocupada pelos portugueses e espanhóis, que tem origem, que tem o idioma do origem do latim. Um dos continentes, a América Anglo-Saxônica e a América Latina, regionalização expressa a maneira como ocorreu a ocupação e posterior à colonização dessas áreas. A América Anglo-Saxônica, composta por Estados Unidos e Canadá, passou por uma colonização com influência marcante de francês e britânico no Canadá e de britânico nos Estados Unidos. Quer dizer, no Canadá houve duas colonizações, dois povos, os ingleses e os franceses. Mas quem dominou a maior parte foi os ingleses. Passou por uma colonização com influência marcante de francês e britânico no Canadá. E dos Estados Unidos, só os britânicos. Apresenta grande desenvolvimento econômico, sendo a língua inglesa predominante nos dois países, além de francês, que aparece principalmente na província de Quebec, no Canadá. Quer dizer, essa parte de Quebec, no Canadá, teve a influência dos franceses. Já a América Latina corresponde, em sua maioria, aos países que foram colonizados por Portugal e Espanha, utilizados como espaços complementares à economia dos colonizadores. Abrange os territórios que se estendem do México à Argentina, incluindo os países que compõem os cordões insulares do Mar do Caribe, áreas de grande influência espanhola. Na parte correspondente ao território brasileiro, predominou a colonização de origem portuguesa. Uma das principais marcas deixadas nesses locais foi o idioma. O nosso idioma, que foi marcado foi achado pelo Portugal, que é o português, né? E na outra parte dos outros países, como Chile, Peru, Bolívia e a América Central, foi o espanhol. Existe alguma, como Suriname, Guiana, que foram colonizadas pelos franceses, mas fica ainda
dentro da América Latina, que eles também, além do idioma, eles olham também as condições econômicas de cada país. No Brasil, implantou-se a língua portuguesa e nos demais países coloniais o espanhol. E foram dotados com o idioma neolatinas, que foi do origem do latim. Nesses países também, na América Latina, tem as condições econômicas desses países que são baixas, já devido à forma que ele foi, a maneira que ele foi colonizado. Então, na América anglo-saxônica, houve uma colonização de povoamento, que eu já falei para vocês aqui, já perguntei. A colonização de povoamento é aquela que quando os colonizadores vêm e faz investimento. E o de exploração é aquele que eles vêm e não fazem investimento. Com cerca de 42 milhões de quilômetros quadrados, o continente americano localiza no hemisfério ocidental do globo. Ou seja, olha, quais são os hemisférios que existem na Terra? De acordo com a linha do Equador, quais são os hemisférios que formam? Sul e norte. Sul e norte, né? De acordo com o meridiano de Greenwich, quais são os hemisférios que formam? Leste e oeste. De acordo com o hemisfério de Greenwich, a linha de Greenwich divide também a Terra no meio. Se formam dois hemisférios. Quais são os hemisférios? Olha, a linha do Equador corta a Terra no meio, não é isso? E o meridiano de Greenwich pega a Terra de um polo a outro. Então se forma o hemisfério oriental e o ocidental. E o continente americano está totalmente só no hemisfério ocidental, que fica a oeste de Greenwich. Mas tem terra tanto no hemisfério norte e no sul. De acordo com o meridiano principal de Greenwich, é totalmente no hemisfério ocidental. Agora, de acordo com a linha do Equador, tem terra nos dois hemisférios, norte e sul. Por sinal, o Brasil tem terra no hemisfério norte e sul. Pequena parte está no norte, mas a maior parte está no hemisfério sul. Mas o Brasil, como toda a América, está totalmente no hemisfério ocidental. Aí, se encontra totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Uma característica singular e que esse continente é bastante alongado no sentido de norte e sul. E a América, você vê que ele é bem extenso, da parte norte para a parte sul. Sendo cortado por todos os principais paralelos, com exceção do Círculo Polar Ártico. Quer dizer, todos os paralelos cortam a América, com exceção do Polar Antártico. Em seu extremo norte é atravessado pelo Círculo Polar Ártico, né? Aí o Antártico já fica embaixo, no sul, então não corta mais a América. O Círculo Polar Ártico, com 36 graus e 33 segundos de latitude norte. Também tem suas terras cortadas pelos trópicos de Câncer ao norte, 23 graus e 27 segundos de latitude. E o de Capricórnio ao sul, 23 graus e 27 minutos de latitude sul.
e é atravessado pela linha do Equador, 0 graus de latitude. E, por sinal, a linha do Equador corta aqui no Brasil, lá na região norte, lá em cima, perto do Pará. Como você poderá perceber, faz com que a América apresente a maioria dos tipos de clima encontrado no planeta, como contribui para a grande variedade de vegetação, onde aqui existe vários tipos de clima aqui na América, vários tipos também, a variedade de vegetação. A gente tem clima aqui, aqui na América, né? Temperado, tropical, equatorial, subtropical. O polar já fica lá na parte dos Estados Unidos, o mais frio. E também é formado por 35 países, que têm diversas etnias, né? Vários povos que formam sua cultura, porque são a população nativa e o que vieram dos outros países, dos outros continentes, como os africanos, os portugueses, os asiáticos. Então, tem vários tipos de raça dentro do Brasil. Uma das características que apresenta a maior similaridade na América é sua configuração geológica e geomorfológica. Como eu falei, que está incluído aí o relevo, clima, vegetação, principalmente o relevo e o clima, que vai formando a América Central, do Norte e do Sul. Tem conjunto de montanhas a oeste, planícies na porção central, e extensa e planalto, e áreas de serras modestas. Na costa do litoral do Atlântico, né, onde você vê as grandes quantidades de planícies existentes aí. Então, a questão geomorfológica, que aí a gente está incluindo o quê? Os relevos, as formas de relevo, planalto, planície e depressão em si, que é formada em várias partes do continente, né? Formada em todas as regiões. Tanto na América do Norte como na Central e no Sul, encontramos formas de relevo de formação terciária, acidentada e geologicamente estável. Essas formas de relevo compõem uma extensa coluna de cadeias montanhosas que ocupa grande parte da porção ocidental do continente americano, em contato com o litoral do Pacífico. A América do Norte, como na Central e ao Sul, encontramos formas de relevo de formação terciárias, acidentada e geologicamente estável. Quer dizer, essas áreas não acontecem mais aqueles tremores de terra. Formas de relevo compõem uma extensa coluna de cadeias de montanhas, que ocupa grande parte da porção ocidental do continente americano, ou seja, na parte oeste do continente, em contato com o litoral. Com o litoral do Pacífico, quer dizer, que a América existe terra banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Pacífico. Aqui no Brasil, na América, aí a gente tem a parte do Atlântico. Já alguns países do outro lado, como o Chile, vai encontrar o Pacífico. A leste é o Oceano Atlântico e a oeste da América existe o Pacífico. Então, são a formação do país em si. Os dobramentos terciários situam-se em toda a porção oeste da América e são resultantes dos choques de placas
tectônica. Então, as placas que se chocam está na parte oeste o encontro de duas placas. São nessas áreas lá da América Central, principalmente ali no México, que ocorrem os tremores de terra. E vem assim, os terremotos também, quando ela chega na superfície. O abalo sísmico, que vem na parte superior, que acontece o terremoto em si. Aí, formando as montanhas rochosas na América do Sul, ocorreu o choque das placas Nazca e Sul-Americana, formando a Cordilheira dos Andes. No México e na América Central e Continental, houve o contato das placas Cúpula e do Caribe, a formação da Serra Madre Ocidental, que fica no México. Então, nessas áreas ocorre os terremotos. Placas tectônicas na América do Norte, houve o choque das placas norte-americana e a do Pacífico, formando as montanhas rochosas. Na América do Sul, ocorreu o choque das placas Nazca e Sul-Americana, formando a Cordilheira dos Andes. Nos Estados Unidos, os choques da norte-americana e do Pacífico formou as montanhas rochosas. Na América do Sul, as placas Nazca e a Sul-Americana formaram a Cordilheira dos Andes. No México e na América Central, houve o contato das placas Cúpula e do Caribe, que formam a Serra do Madre Ocidental. Então, os choques dessas placas, acontecem os terremotos, e quando houve o aumento da elevação, aconteceu a formação das grandes montanhas, né? Em grandes quantidades, as cordilheiras. Então, as mais conhecidas, as maiores aqui, a gente tem montanha rochosa, lá na América do Norte, pega Estados Unidos e Canadá, e aqui, na América do Sul, a Cordilheira dos Andes, certo? Que vão se formando em cima. Então, essa é a formação geológica do relevo da América. Como vocês sabem, no mundo existem 12 placas tectônicas que ficam no interior da Terra. Essas placas estão constantes em movimento no interior da Terra. Quando elas se chocam uma com outra, aí acontece os terremotos. Certo? Então, e daí eles contribuem também para a formação das planícies, das formas de relevo. As formas de relevo são planalto, planície, montanha, depressão, chapadas, certo? Então, as planícies, aí, tanto na América do Norte como na América do Sul, apresentam um corredor de terras baixas em sua porção central, né? As partes que está numa média de 200 metros de altitude. São formas de relevo em que predomina planícies, onde a sedimentação supera os processos erosivos, onde podemos encontrar as principais planícies: planície central da América do Norte, a planície amazônica e a platina. Então, essas planícies são formadas aqui, são as três principais planícies do continente americano. As planícies vão ter altitude até 200 metros de altitude, onde as planaltos já fica acima de 500 metros, né? Então, a depressão fica de 200 a 400, e entre planície e os planaltos podemos encontrar a depressão. As montanhas, os planaltos já ficam acima de 800 metros. E depois vem as montanhas que já ultrapassam 3.000 metros.
Então, as principais planícies do continente americano são América, planície central, amazônica e a platina. A planície central da América do Norte, que compõe um corredor de terras baixas que vão do Oceano Ártico até o Golfo do México, ocupando terras do Canadá, dos Estados Unidos e dos Estados Unidos. No Canadá, recebe o nome de planícies centrais canadenses, ou Pariense. Nos Estados Unidos, forma de planícies centrais, cortada pelos rios Mississippi e Missouri. Então, esses dois rios, Mississippi e Missouri, são os principais rios dos Estados Unidos. Na planície amazônica, formada por terras localizadas no norte da América do Sul, voltada para o Oceano Atlântico, ocupando áreas da Venezuela, Peru, Bolívia e Colômbia, Guianas e do Brasil. Então, se forma a planície amazônica. A platina compõe de conjuntos sedimentares localizados no centro-sul da América do Sul, limitando-se a oeste com o sopé da Cordilheira dos Andes e a leste com os planaltos desgastados do Brasil central. Ocupa áreas da Argentina, Paraguai, Uruguai e do Brasil. Então, a bacia platina está incluída no Brasil, Uruguai, Paraguai e a Argentina. Então, é onde se forma, tem o rio Paraguai e o Paraná, e o Uruguai, que esses três rios se forma a bacia platinas. Isso vão constituir em grandes áreas do continente americano. Então, se estende aqui no Brasil. Os planaltos desgastados da porção leste. Ao observar, aí você vê os grandes planaltos que podemos encontrar aqui dentro do Brasil, ou da América em si. Na América do Norte e na América do Sul, podem perceber conjuntos de desdobramentos antigos, formando-se em eras geológicas pré-cambrianas e paleozoicas. Destaca na vertente atlântica o Planalto do Labrador, na costa leste do Canadá, o Planalto dos Apalaches, nos Estados Unidos, o Planalto das Guianas, no litoral norte da América do Sul, e o Planalto brasileiro na costa leste do Brasil, e o Planalto da Patagônia na Argentina. Então, esses são os principais planaltos que podemos encontrar aqui no continente americano. Então, estão se formando em várias partes da América. Então, fazendo aqui, se eu perguntasse a vocês agora, como está dividido o continente americano? Quais são as divisões do continente americano? Professor, isso é ou cultural? Professor, esse é um exercício que você está falando ou é só para responder oral? Não, não é o exercício, não. Ah, tá. Físico-cultural, professor. Está dividido na parte física ou cultural, não é isso? Na parte física, ele chama o quê? África, continente americano do norte, do central e do sul. Muito bem, Gabriela. Pela parte física, está dividida a América Central, a América do Norte e a América do Sul. Né? Aí, pela parte cultural, está dividida em... Anglo-Saxônia e América Latina. Muito bem, certo? Então, essas são
as divisões do continente americano. Então, apresenta pelas partes naturais, históricas, que dão forma do continente a qual o nosso país está inserido. E o Brasil faz parte do continente americano. Aí, pela parte física, pelos aspectos físicos, é devido à América do Norte, Central e Sul. Pela parte cultural, a América anglo-saxônica e a América Latina. A origem desse povo de chamar saxônica foi pelos povos que foram colonizados, que foram o povo saxônico vindo da Inglaterra. E aqui está incluído os Estados Unidos e o Canadá, que fala o idioma de origem inglês, que foi ocupado pelo povo saxônico vindo da Inglaterra. A América Latina, aqueles países que falam o idioma de origem do latim, que é o português e o espanhol, que a América Latina vai ser formada pela América do Sul e América Central. Em alguns livros, quando você vê, vão dizer que o México também está incluído na América do Norte, de acordo com os seus aspectos físicos. Mas na parte cultural, o México é a América Latina, que foi colonizado pelos espanhóis. Aí, o continente americano tem 42 milhões de quilômetros quadrados. O continente localiza no hemisfério ocidental do globo. É ocidental porque ele está ao oeste do meridiano de Greenwich. Então, como você já sabe, de acordo com a linha do Equador, está dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. De acordo com o meridiano principal, está dividido em hemisfério oriental e ocidental. Ao leste, chamamos o hemisfério oriental e a oeste, o hemisfério ocidental. Então, o continente americano está a oeste do meridiano de Greenwich, que essa parte que fica a oeste do meridiano de Greenwich se chama hemisfério ocidental. Uma característica singular do continente é alongado no sentido de norte a sul, onde você vê que o continente americano é bem extenso, do parte norte ao sul, sendo cortado por todos os principais paralelos, com exceção do circular antártico. Aí no extremo norte, pelo circular ártico, onde eu já citei 66 graus e 33 minutos de latitude norte. Suas terras cortadas pelos trópicos de Câncer ao norte, 23 graus e 27 minutos, latitude norte. No Capricórnio, ao sul, 23 graus e 27 de latitude sul. E atravessado pela linha do Equador, 0 grau de latitude. Né? Onde essa parte do Equador é aqui no Brasil, certo? Então, como isso daí vai ter vários tipos de climas do planeta, né? Como também a variedade de vegetação podemos encontrar em várias partes. Aí o continente americano divide-se política e administrativamente em 35 países independentes, que apresentam peculiaridades culturais muito diversas, resultando de sua dinâmica natural, de sua história e de sua composição étnico-cultural.
ou seja, a forma que ele foi colonizado e foi ocupado, onde a gente Professor, vai encontrar diversas culturas, vários professor, povos. Diga, eu vou ter que mandar o segundo link porque vai cair agora, falta 30 segundos. tá certo. Vou mandar o segundo link agora.